Abra sua Bíblia mesmo assentados, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, nós vamos ter aqui uma breve meditação. Estamos falando, desde o último domingo, sobre as crises da igreja. Há alguns anos atrás nós tivemos uma reflexão como essa, e são várias crises que a igreja cristã tem experimentado. Não é de hoje, irmãos, que a igreja, muitas vezes você tem essa sensação de que você está num lugar ou assiste um vídeo e diz, puxa, estranho isso que está acontecendo. A igreja vive as suas crises e a gente está estudando essas crises aos domingos à noite. Hoje nós vamos ler o texto, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, olha o que disse Jesus, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Oremos por esta palavra, te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e guardar no coração. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a Tua vontade, o Teu querer e alegrarmos o Teu coração com as nossas ações. Fala conosco nesta noite, assim nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. É um texto muito conhecido, dos discípulos que regressam, e me chama muita atenção, primeiro, pela questão da autoridade. Jesus estava ensinando aqueles discípulos a exercerem autoridade. Logicamente, eles precisavam se posicionar, e o contexto histórico era um tanto quanto perigoso. Você confrontar a igreja dos judeus, ou confrontar os romanos, no seu modo de viver, era muito perigoso. O que Jesus queria? Apresentar o reino. Jesus ele vem nesta visão de descortinar o reino, rasgar o véu, quebrar alguns paradigmas da religião, e ele vem ensinando os seus discípulos. Mas nós sabemos que não adiantava apenas Jesus sentar na beira do monte, ou na beira de uma praia, e explicar sobre o reino. Ele precisava se autoafirmar. E como Jesus se autoafirmava? Ele realizava milagres. Ele curava cegos, pessoas mortas se levantavam, curava leprosos e expulsava demônios. Isso aqui é muito interessante, porque nós estamos vendo o milagre de domínio. Em mais alguns meses à frente, a nossa revista bíblica vai falar sobre os milagres de Jesus, você vai aprender bastante. Mas aqui nós temos Jesus tendo milagres, relacionando-se a ele como domínio. Ele domina, ele tem domínio sobre as forças do mar, do vento. Ele transforma a morte em vida, tudo isso ele tem. E ele dá ordens, ele expele demônios na vida das pessoas. Ele transfere essa autoridade para os seus discípulos com qual objetivo? Dar aos seus discípulos autoridade. Para quando eles estivessem pregando a palavra, as pessoas prestassem atenção. É daqui que eu entendo que a igreja cristã dos tempos atuais, independente da denominação, estamos falando para nós, da nossa casa e de qualquer outro lugar, a igreja vive uma crise de autoridade. E isso está acontecendo no texto que lemos há pelo menos uns 2000 anos atrás. Por que eu digo isso, queridos? Porque esta crise que eu estou tentando explicar para os irmãos não é de ordem divina. Pode ser que o homem não entenda, não ouça a voz de Deus com tanta facilidade. Daí nós vermos tantas coisas estranhas acontecendo dentro da igreja.
Se nós voltarmos ao tempo da igreja primitiva de Jesus, o que eles faziam? Qual era o movimento da igreja de Jesus? Você já parou para pensar o que seria uma igreja cristã no tempo de Jesus? Você sabe que eu estou trazendo aqui um modo ilustrativo, porque Jesus não veio inaugurar nenhuma igreja. Ele é a igreja, no sentido de salvação. No sentido de organização, os seus discípulos vão organizar a igreja. E o que é igreja para Jesus? Comunhão, palavra, alegria, tudo isso ele experimenta, ensina para os seus discípulos e dá aos seus discípulos, quando é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, ele dá essa liberdade para que os seus discípulos, Pedro, os demais que vão se convertendo, a igreja que vai se formando, a se organizarem. Então hoje nós estamos 2000 anos depois de Jesus, cultuando a Deus de um modo cristão, diferente da igreja daquela época, bem diferente. Hoje você não consegue acompanhar os evangelhos e dizer assim, olha, vamos ali pegar um jumentinho e dizer que Deus precisa dele. Você vai preso. Vão chamar você de louco, os tempos são outros. Você não tem só um monte para orar, o próprio Senhor Jesus disse, olha, vai para sua casa, fecha a porta do seu quarto. Mas quando nós tentamos reproduzir tudo o que acontecia no tempo de Jesus, nós temos que perceber também as falhas daquelas reuniões. E uma dessas reuniões que falhou no meu entendimento, para eu dizer que nós estamos identificando uma crise, foi a reunião desses discípulos sem a presença de Jesus, que eles vão aos lugares e ali eles batem de frente com os demônios. E quando eles voltam, o texto diz que eles vão voltando cheios de alegria. Isso me chama a atenção. Porque a ordem que Jesus deu não foi para que eles tivessem emoções fortes, mas que cumprissem o ID. Jesus não está dando a esses homens autoridade para que eles voltem alegres e animados por alguma coisa que eles fizeram, porque eles estão apenas reproduzindo o que Jesus fazia, expulsar demônios. Qual o motivo dessa alegria, irmãos? Você começa a entender que quando eu digo que a igreja moderna está em crise, essa crise já existe há 2000 anos. Eles não entendem o significado da autoridade que Jesus deu a eles. Para que eu quero autoridade? Pela manhã eu falava mais ou menos sobre isso, né? Quando você vê coisas estranhas acontecendo, quer seja num vídeo ou numa igreja que você visitou, a primeira coisa que você tem que perguntar é qual o propósito disso? Qual o propósito? As coisas sobrenaturais chamam a nossa atenção. Eu tenho certeza que se eu tivesse um talento, dom ou um modo de cuspir fogo para o céu, você ficaria assustado. Você talvez voltasse no outro dia para ver quais coisas eu poderia fazer de modo sobrenatural. Mas o que me preocupa é, para quê? Por que determinadas coisas acontecem e nós somos seduzidos a acompanhá-las sem ter um motivo, um propósito? Quando a palavra de Deus é pregada e você está atento, ou no rádio, ou na TV, ou na igreja, você está se alimentando da palavra genuína de Deus que transforma a sua vida. Porque todos os sinais que os teus olhos puderem ver, eles vão acabar enganando você. É quando eu gosto de pensar num mundo hoje tão estranho, com tanto modo de magia, de encantamentos. Se você estudar um pouquinho e perceber o que uma hipnose pode fazer numa pessoa, você fica assustado. E isso não é divindade, isso é ciência. Se você estudar um pouquinho e ver quanto a matemática pode fazer com que os teus olhos fiquem arregalados, isso não é divindade, isso não é sobrenaturalidade, é cálculo. De vez em quando no seminário, quando eu dou aula, eu brinco com os alunos, onde eu estou, dou aula em alguns lugares, aqui inclusive, e eu faço fórmulas matemáticas e eu brinco e digo, eu vou te dar o resultado dessa conta, antes que você me diga o próximo número. E o resultado confere, e eles ficam, alguns já aprenderam, outros ficam, mas pastor, como isso é possível?
E eu digo, isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus, com Deus, isso é matemática, gente. Nós estamos entrando nesta crise de autoridade exatamente por não entendermos bem o que é divino e se o que eu decreto como divino tem um propósito. O que esses homens experimentaram, esta alegria, foi sem motivo, irmãos. A ordem de Jesus foi que eles fossem pregar o Evangelho. O ide já está começando. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Anuncie o reino de Deus. Logicamente, eles estão no mundo em trevas e eles se deparam com pessoas endemoniadas. Não sabemos aqui que nível de demônios são, o que essas pessoas estavam fazendo para que eles entendessem que elas estavam endemoniadas. Mas, logicamente, eles exerceram autoridade para expulsar esses demônios. Mas por que isso traria ao coração deles alegria? E eu vejo Jesus aqui preparando, queridos, uma grande bronca. Às vezes a gente lê os textos e não tem figurinha, né? Não é um gibi, a Bíblia não é um gibi, não é uma revista, só tem letra. Então você tem que tentar imaginar como Jesus está conversando com esses discípulos, que voltam animados demais, dizendo, Senhor, os demônios estão se submetendo a nós pelo teu nome. Eles estão até engrandecendo o nome de Jesus, mas isso transforma no coração deles em alegria. Isso me chama atenção, queridos. A ordem que foi expressada por Jesus era que eles devessem pregar o Evangelho, anunciar o reino. Se você ler comigo lá no Evangelho segundo João, deixa marcado aí um pouquinho, Lucas, Evangelho segundo João, capítulo 12, você vai entender um pouquinho mais. Versículos 31 e 32. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então você tem aqui um anúncio profético, que a gente chama de escatológico, coisas que vão acontecer, a expulsão do príncipe. Jesus está falando do diabo, o que é o príncipe deste mundo. Isso ainda não aconteceu. O que aconteceu das palavras de Jesus foi ele ter sido levantado, no sentido da morte de cruz, e atraído as pessoas para ele. Mas ainda também não é o fim, porque muitos não querem crer, muitos não valorizam o sacrifício de Jesus, muitos não têm uma aproximação a ele por gratidão e sim para receber coisas. Quantas pessoas você conhece que se aproximam de Jesus para só receber coisas? Só buscam Jesus para atingir os seus objetivos pessoais, não por gratidão ao que Jesus fez ou pelo amor que ele precisa dar ao próximo, não. E Jesus está deixando bem claro aqui no Evangelho segundo João que ele atrairia essas criaturas para ele. Aí nós nos perguntamos, por que alguns tentam atrair a atenção das pessoas para si e não para Jesus? Porque qualquer coisa que eu faça e que você identifique como sobrenatural, eu devo tomar alguns cuidados para que você não seja atraído para mim. Você tem que ser atraído para Jesus. E quando eu falo desta questão da crise, queridos, é que aqui a gente vê um fato interessante, que é esse modo de apresentarmos a igreja que acaba se transformando em desobediência. Por quê, pastor? Porque a igreja nasce através da comunhão dos discípulos. Pensa em Jesus já no céu, deixando Pedro e os demais apóstolos reunidos, ensinou a eles a partir o pão, a atender as viúvas necessitadas, a bater de frente com o mal e usar a autoridade que eles tinham numa única intenção: salvar vidas. A única intenção de existir uma igreja é que esta igreja precisa ser uma tabuinha, eu gosto muito de falar tabuinha, é aquela placa que indica um caminho. A igreja não é o caminho, irmão. A igreja é a placa que tem que indicar o caminho. O caminho é Jesus. A placa apenas indica o caminho.
Então, o que eu percebo é que nos dias atuais, alguém parece que bateu na placa, amassou a placa, apagou a placa, pichou a placa. E não se indica mais o caminho que é Jesus, mas indica-se o meu propósito, a minha intenção, o título da igreja, o modo de culto. E Jesus, onde fica? Esquecido. Afinal de contas, ele já está no céu. Aí eu digo que a nossa igreja moderna, não esta igreja local, a igreja moderna está vivendo uma crise sem precedentes. Porque nós estamos assustados com as coisas que estão acontecendo. Muitos têm sido atraídos no propósito de conhecerem não Jesus, mas a prosperidade, mas as coisas sobrenaturais, os milagres. Quem não gostaria de testemunhar de um milagre? Mas eu posso dizer a você que todos os milagres que você testemunhar nesta vida, fica apenas para esta vida. Se você pede a Jesus o milagre de uma porta de emprego e Ele te der, glória a Deus, glorifique o nome dEle, mas essa porta de emprego só vai existir enquanto você tiver saúde. Perdeu a saúde, perde o emprego. Tudo o que você pedir, pastor, eu preciso da libertação do meu esposo, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, glória a Deus, Ele há de conceder, eu creio, mas tudo isso morre quando nós morremos. O único milagre que leva você à eternidade é a salvação, é a transformação de alguém que não significa nada para este mundo, e escute o que eu estou dizendo, nenhum de nós, por mais importante que sejamos, não significamos nada para este mundo. A prova disso é quando nós definhamos e voltamos ao pó. Mas além disso, quem foi Pelé? Quem foi Tina Turner? Os últimos nomes, né? Não vou nem falar de Rita Lee, coitadinha. No Brasil não tinha tanta fama assim, também fazia tanta besteira. Mas vamos pensar em nomes importantes. Pessoas que a gente vê que tem um trabalho positivo, bonito, não sei o que você gosta de arte. Pense em alguém, um ator, um cantor que morreu. Quantos anos você acha que esse nome vai ser ainda exaltado, aplaudido? Alguém se lembra de Garrincha? Por enquanto. Porque os mais novos só ouvem falar por conta dos vídeos. Quem gosta de futebol. E quem não gosta era um jogador, né? Nem sei qual era o time. Tá bom. Mas se você coloca mais 10 anos, esse nome vai sendo apagado. Porque tudo o que acontece neste mundo, morre neste mundo, irmãos. É quando Pedro diz, olha, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ele está falando do nome que está sobre todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. E esse nome é Jesus. Por que isso está acontecendo, pastor? Por que a igreja está entrando em crise? Porque o papel da igreja é apresentar o evangelho da salvação, atraindo todos aqueles que entendem ou que aceitam que estão nas trevas e precisam da luz para Cristo. Mas a ordem parece que está alterada, né? Muitos estão atraindo para si mesmos. A gente já tem essa auto-idolatria em nós de seguir pessoas. Esse advento que está aí acontecendo na mídia, né? Você segue quem? Essa pessoa é importante porque ela tem 2 milhões de seguidores. Nós somos nivelados por essa ideia de seguir ou sermos seguidos por alguém. Isso não é de agora. A rede social é, mas esse advento, não. Bastava alguém na história fazer algo que as pessoas não compreendiam e eles seriam seguidos, eram seguidos. Bastava alguém ser mais forte ou mais habilidoso na espada, ele logicamente atrairia seguidores. Bastava um ditador invadir uma outra nação e ele faria muitos seguidores. Ora, a história conta isso o tempo todo, irmãos. Você consegue entender? Eu não sou entendedor de história, nós temos professores de história na igreja, mas alguém consegue entender a ação de alguém chamado Hitler? Não, pastor, meu Deus, se foi ele que matou 6 milhões de judeus, eu não acredito que alguém o adore. Ah, mas tem. Tem. Tem gente que gosta do Vasco da Gama. Brincadeira para relaxar um pouco. Irmãos,
sempre vamos encontrar pessoas que apoiam coisas certas e erradas, porque nós queremos seguir. Alguns sentem a necessidade de serem seguidos. Esta autoidolatria faz de nós verdadeiros ídolos para algumas outras pessoas. Oh, pastor, você viu fulano respondendo a minha mensagem? E eu perguntando, quem é fulano? Quem ele representa? O que ele faz? Aqui eu vejo a igreja entrando em crise, quando nós começamos a ser atraídos pelo título da igreja, pelo modo em que o pregador se expressa, pelo número de seguidores de um determinado pregador. Você não deveria se sentir atraído por essas coisas. Você deveria extrair o que há de bom na vida de muitas pessoas que fazem o bem, independente do quanto elas são famosas ou não. Vamos continuar lendo. Eu quero voltar aqui em Lucas e ler novamente o versículo 17. Esse texto é padrão para a gente observar as falhas e tentar não repeti-las. Versículo 17. Então os 70 voltaram cheios de alegria. Eles não estão apenas felizes por terem realizado um trabalho, eles estão muito alegres, é algo jubiloso. Eles estão dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Vejam que é uma autoridade delegada por Jesus que não deveria trazer alegria, mas uma preocupação. Eu penso aqui que eles deveriam ter retornado dessa missão, meditando se eles acertaram no objetivo. Se o que Jesus mandou que eles fizessem, realmente eles fizeram. Tem um texto aqui no versículo 1 do capítulo 10, eu não passei para a projeção. Versículo 1 do capítulo 10, Evangelho segundo Lucas. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Vê que é uma missão difícil. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, meio que escolhendo onde vocês vão se hospedar. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, coma do que lhes for oferecido. Curem os doentes, olha aqui a sequência da missão. A primeira missão, anunciar o reino. E continua, curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Em momento algum, a missão continha, bota os demônios para correr. Porque aqui não é o exorcismo de um filme de terror em que se mata o demônio. É só botar o demônio para correr. Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, quando você se liberta das amarras desse mundo, dos demônios, dos vícios, de tudo que não presta, você não está matando o demônio, você está afastando o demônio de você. Então você está buscando a luz, vivendo com Jesus, você vive uma vida liberta, mas não se esqueça que os demônios vão querer voltar. Lembra quando Jesus disse, quando o demônio sai, fica rondando por aí procurando um lugar para habitar, falando de pessoas endemoniadas mesmo. Mas quando não acha lugar e volta e encontra a casa vazia, o que é uma casa vazia? Sem o preenchimento da presença de Deus, do Espírito Santo. Ele volta e traz mais quantos com ele? Mais 7.
E o 7, você sabe que vai significar uma totalidade, uma perfeição. Ele vem com a quantidade de demônios que você não consegue combater. É daí a gente entender por que um crente, quando cai, ele tem dificuldade de se levantar. Porque ele já varreu a casa. Porque ele já limpou. Agora ele tem que preencher com o Espírito Santo. Porque se esse demônio volta, ele não volta sozinho. Aí você entende por que alguns crentes fazem coisas piores quando estão afastados do que antes deles se converterem. Por que isso acontece, pastor? Porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Porque a igreja que deveria gerir essas coisas não exerce autoridade na missão que Jesus deu. A igreja recebeu autoridade até para expulsar demônios, mas a maior autoridade que a igreja recebeu de Jesus é: preguem a palavra e a salvação chegará a muitas casas. Louvado seja o Senhor. A prova disso é estarmos aqui, queridos. Nós estamos aqui porque a salvação chegou à nossa casa. Diga glória a Deus por isso. Você não está aqui porque você tinha demônios e alguém expulsou os demônios de você. Talvez até tivesse. Eu nunca me debati em lugar nenhum. Mas eu fico me perguntando, puxa, eu me libertei de tanta coisa, eu acho que era tudo demônio. Se era, já foi embora. Mas eu não passei por nenhuma sessão de exorcismo. Não. Até porque, se eu expulso o demônio e não preencho com o Espírito Santo, ele vai voltar pior. Aí a briga vai ser feia. Então, antes que eu pense nesse exorcismo que os discípulos estão aqui alegres por exercer, a pergunta que eu faria para eles, se estivessem lá, é: ok, os demônios foram expulsos, foi o nome de Jesus que vocês usaram, até porque outro nome vocês não iam conseguir, mas vocês pregaram o Evangelho? Quantas almas aceitaram a Cristo? Quantas famílias foram batizadas? Aí está a questão. Por isso eu digo que a igreja de hoje está em crise. Porque na igreja se ensina a expulsar o demônio, se ensina a ganhar dinheiro, se ensina a prosperar sendo assim, 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 mas por que a igreja não cumpre o ID antes de pensar nas demais coisas? Eu assisti a um vídeo de uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja pequena, de um pastor, não sei qual denominação, que ele levava para o púlpito cobras e serpentes, baseado na palavra, cobras e escorpiões, baseado na palavra de que se um escorpião ou uma cobra picasse ele, não faria dano algum. E ele está lá. Uma pessoa que mora nos Estados Unidos mandou essas imagens, antigas, são antigas. E ele de vez em quando fazia culto, aí pegava o escorpião assim numa caixa, jogava para o alto, jogava no ombro, enrolava a cobra do pescoço. Eu não sei o que aconteceu, mas dizem que escorpião atrai escorpião. Os escorpiões que ele colocava na caixa eram, acho que meio de estimação, né? Não sei se já tinha tirado o ferrão. Mas como escorpião atrai escorpião, tinha um número de escorpiões maior do que ele havia colocado. Ou seja, outros escorpiões externos entraram na caixa. E ele vai e leva aquela caixa para o púlpito. E a igreja muito animada para ver os sinais. A igreja se anima para ver as coisas sobrenaturais. E no primeiro escorpião que ele pegou, ele já foi picado na mão. E ali ele fez um sinal como se estivesse repreendendo o diabo. E aí pegou outro escorpião, jogou para o alto. Quando ele caiu, ele foi picado nas costas. Ele levou 3 horas para chegar no hospital e já estava morto. Aí se pergunta, para quê? Eu creio, se eu estiver fazendo a obra de Deus e um escorpião me picar, eu creio que Deus pode me curar. Mas usar isso para dizer que eu sou de Deus, a igreja está em crise, irmãos. A igreja está vivendo a pior crise de todos os tempos. A igreja está retrocedendo. No que deveríamos estar animados para estudar a palavra, os cursos, aprender, ouvir mensagens que enriqueçam o nosso conhecimento, nós estamos buscando coisas sobrenaturais. Você quer ver alguém cuspir fogo? Vai para um bom circo, é lindo, é maravilhoso. Olha, era uma técnica maravilhosa. Mas na igreja, eu tenho que sentir o fogo do Espírito Santo dentro de mim. E isso não é visível naturalmente aos olhos humanos. As minhas obras, o fruto do meu trabalho vai refletir o que realmente eu estou vivendo.
que eu tenho feito para que as pessoas percebam a presença de Deus em mim? Está aí, uma boa pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo. Vamos ler o versículo 18 aí de Lucas 10. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, o que eles trouxeram de alegria para dizer: Jesus, olha, eu nem te conto, os demônios estavam batendo em retirada, um monte de gente, eu estou imaginando, né? Um monte de gente endemoniada, e os demônios vinham para cima da gente, e a gente dizia: sai em nome de Jesus, e eles eram libertos. Jesus era muito bom, e eu vejo eles pulando, e eu vejo eles comemorando. Jesus, por que vocês estão tão alegres? Eu vi Satanás sendo expulso do céu. E nem por isso eu cheguei aqui contando isso com alegria. Porque independente de quem são, isso deveria me trazer preocupação. São criaturas de Deus que estão morrendo sem salvação. O que verdadeiramente Jesus coloca é a preocupação que eles deveriam ter. E, queridos, nós estamos aqui, glória a Deus, confortáveis, num lugar maravilhoso, falando coisas maravilhosas, mas não bate uma preocupação daqueles que não vieram? Não bate uma preocupação com aqueles que estão perdidos nesse momento, morrendo sem Jesus? Não bate uma preocupação em nós, queridos, de não cumprirmos o ID como deveríamos? Pela manhã, meditamos um pouquinho sobre fé e obras. Então, você pode pegar, se você não esteve pela manhã, no Facebook você tem lá a mensagem da manhã. Pega essa mensagem, mistura com essa mensagem, ora a Deus e você vai entender o que o Senhor está requerendo de nós. Uma atenção maior ao objetivo de sermos igreja. Você não é igreja só para se sentir salvo ou herdar a salvação. Se Jesus entrou no seu coração, você já é salvo. Temos salvos aqui nessa noite? Você pode dizer glória a Deus? Agora, o que você precisa fazer, e a igreja tem um papel fundamental, é a manutenção da sua salvação. Porque salvação se perde. Não se rouba. O diabo não rouba a sua salvação. Nós deixamos pelo meio do caminho. Salvação é como se fosse um saquinho cheio de pó. E se você não costurar de vez em quando, o pó vai cair do saquinho. E quando chegar na hora de prestar conta, o saquinho está vazio. Versículo 19, só no comecinho diz assim: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Eis que eu dei a vocês autoridade. Essa autoridade foi dada. Eles não estão fazendo nada além do que Jesus deu a eles. Mas quando a autoridade da igreja, ou de uma igreja, ou de qualquer igreja, é mal empregada, sabe o que acontece? Se acha graça naquilo que deveria ser uma desgraça. E quando eu vejo determinadas coisas acontecendo, eu não estou nem me divertindo, eu estou me entristecendo, mas eu começo a perceber que a igreja perdeu rumo, irmãos. Perdeu sentido. A gente olha hoje o sentido da palavra ser cristão e a gente começa a disputar quem é cristão mais liberal, mais conservador, quem se veste assim. Cristo está de lado, Cristo está fora de tudo isso. Nós estamos disputando qual é a igreja que chama mais atenção, qual é que enche mais, qual é mais alegre, qual grita mais, qual grita menos, qual rodopia e qual não rodopia, qual sapateia e qual não sapateia. E Cristo está de lado de tudo isso, está fora de tudo isso. Uma igreja em crise de autoridade. Porque todas essas, independente do seu modo de culto, deveriam estar pregando a palavra, anunciando o evangelho que salva, louvado seja Deus. E aqueles discípulos que estavam indo na missão de Jesus, eles não eram bebezinhos, neófitos. Eles eram crentes amadurecidos, porque Jesus não enviaria alguém para fazer uma missão tão importante quanto essa, dando a ele toda a autoridade. Você não dá um bebê para ele se defender uma arma, até porque ele não sabe usar. A arma pode ser algo que defenda a vida de alguém, mas na mão de um bebê não tem efeito. É o adulto que vai defendê-lo. Quando nós não entendemos isso, queridos, nós passamos como negligentes. O que aconteceu com eles? Distorceram a autoridade. Versículo 19 ainda, quando ele diz: sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. A autoridade já havia sido dada.
E aqui eu fico me perguntando por que alguns crentes não têm esse temor tão presente no coração com relação às coisas de Deus, mas têm medo do diabo. Você já viu crente com medo do diabo? Aqui não, graças a Deus, aqui ninguém tem medo de nada. Não precisa nem dizer amém para você não mentir. Mas às vezes eu fico me perguntando, irmão, você faz tal coisa demonstrando não ser temente a Deus, mas você tem medo do diabo? O que você acha que o diabo pode fazer? Nada. Nada. Ele só faz aquilo que você permite. Então não é ele quem faz, é você. Por ele mesmo, eu gosto de lembrar de Martim Lutero, reformador da igreja cristã, quando ele diz num dos seus livros que ele está deitado no castelo e já está foragido, está sendo perseguido, e havia uma janelinha aberta, o castelo era escuro e tinha uma lâmpada, e ele está dormindo, e de repente entra um vento, e a vela é apagada, e quando ele vira assim para a porta, na escuridão tinha um vulto mais escuro que a escuridão, de pé na cama. E aí ele ficou olhando para aquele vulto, não entendeu bem, e ele pergunta, quem é você? Aí o vulto responde, o próprio diabo. Sabe o que ele fez? Virou as costas e foi dormir. Porque o diabo não tem nenhum poder sobre a vida de um homem, de uma mulher, salvo em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Mas a grande verdade é que se fosse eu acho que eu pulava a janela, irmãos. Por que isso acontece, pastor? Porque nós não estamos usando a autoridade como deveríamos usar. Não estamos. A igreja até exerce, e essa imagem, eu não sei se você se pergunta por que algumas imagens são estranhas. Essa imagem na TV tem muito dinheiro, né? É porque a igreja entra em crise quando não tem dinheiro. É porque a igreja se sente na autoridade quando ela tem dinheiro. A gente vê isso muito forte no nosso país. Eu só posso falar do nosso país porque eu nunca saí do Brasil. Mas percebe uma designação de autoridade e poder quando a igreja é rica? E que, na verdade, às vezes, como experiências que eu já tive de entrar numa casa de oração e alguém orar por mim, as coisas acontecerem e eu perguntar, meu Deus, de onde vem essa autoridade? Não é do dinheiro, irmãos. Não é do poder da mídia, não é da influência, não é da técnica de manipulação. É do Espírito de Deus. Se você tem autoridade, você vai colocar a mão na cabeça de alguém, os demônios baterão em retirada, você vai estancar a doença de um familiar seu, você vai abrir portas em nome de Jesus. Essa é a autoridade que o Senhor deu à igreja. Mas se nós cedermos a esse desvio da atração, vai dar problema, irmãos, vai dar problema. Vou deixar aqui marcado em Lucas, vou dar um pulinho em Atos dos Apóstolos. Gosto muito desse texto, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, não eram discípulos de Jesus, que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Nesse episódio, Paulo já está convertido, crente, também está batendo de frente com os demônios, está exercendo autoridade, e alguém vai exercer essa autoridade não por ser discípulo de Jesus nem de Paulo, mas porque ouve Paulo dizendo essas coisas, e eles usam o nome de quem? De Paulo. Alguns exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Eles vão mais além, né? Eles usam o nome de Jesus, mas eles não são cristãos, são judeus. E eles têm toda uma prática de exorcismo que já havia. E se você entender o que eu vou dizer agora, o nosso país tem muita cultura miscigenada baseada em exorcismo. Eu, quando era pequeno, eu não tinha médico. Família humilde, já contei isso aqui. Quando eu sentia dor nas costas, minha mãe levava para uma rezadeira.
Não sei se tinha religião, o que ela falava. Eu só sei que ela falava um monte de coisa estranha, pegava ruda, pegava não sei o quê, jogava na cabeça e passava, esfregava, e eu ficava incomodado e a dor nas costas não saía. E se eu dissesse que não saía, era pior, porque minha mãe me levava no outro dia de novo nela. A gente tem isso na nossa cultura, né? Essas experiências assim. Eu creio no poder da oração. Eu creio, tá? Guarda teu coração, não sou cético nesse ponto, eu creio. Mas esses judeus aqui, exorcistas ambulantes, que têm isso já enraizado, eles estão ordenando os demônios que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Veja que eles estão numa linhagem de religiosos. Versículo 15. O espírito maligno lhes respondeu, porque já havia entrevista com demônios já desde aquela época, tá, irmãos? O espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus, e lógico que eles conhecem, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Aí a coisa inverteu. Eles deveriam expulsar os demônios, a coisa inverteu. Versículo 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles foram lá para fazer exorcismo e saíram correndo. Quando eu estou trazendo esse assunto, e estou falando de exorcismo e de expulsar demônios, não pense só no ambiente físico de alguém endemoniado. Por que em alguns momentos a pessoa congrega na igreja, lê a palavra, frequenta a igreja, é o melhor frequentador de igreja, mas a vida não muda. Ele continua mentindo, ele continua bebendo, ele continua traindo, ele continua se prostituindo, ele continua fazendo coisas mirabolantes que nem lá fora a gente vê fazendo. Por que isso ainda acontece? Quando eu falo de demônios, eu não falo de alguém incorporado, eu falo de alguém sob influência deste mundo, os demônios que há nesse mundo. E onde está a igreja que deveria usar essa autoridade? A igreja, nós fazemos parte dela. Se essa autoridade não é exercida por todos, queridos, todos sofrem. Se essa autoridade não é exercida por todos, todos sofrem. Entende quando Jesus diz que a casa não pode estar dividida? Esposa e esposa devem orar juntos, congregar juntos, ensinar os filhos a fazer juntos, trazer para a igreja juntos e viver juntos debaixo da graça de Deus. Porque, do contrário, reino dividido não subsistirá. E aí eu começo a entender que expulsar o mal da nossa vida é algo que dá muito trabalho. É mais fácil fazer de conta. De novo, eu digo que a igreja está em crise. Porque se faz de conta que tem autoridade só porque tem poder e dinheiro. Poder e autoridade podem caminhar lado a lado. Mas a autoridade que Jesus deu não tem a ver com dinheiro, até porque ele mandou os discípulos não levarem bolsa extra, sandália extra, nada. E não escolher a casa que eles estariam. Irmãos, eu quero ir fazer a obra de Deus. Onde o senhor vai me enviar, pastor? O senhor vai me enviar lá para Copacabana? O senhor vai me enviar para fora do Brasil, num país muito rico? Não, querido, eu vou te enviar aqui para a Baixada Fluminense, ali para o Nordeste, vou te enviar para a África do Sul, vou te enviar para lugares que você vai até passar fome. Tchau, pastor, eu vou para outra igreja. Não é assim? Quem quer fazer a obra de Deus desse jeito? Quem quer se envolver com as questões mais difíceis? Aí você entende por que em muitas situações a igreja, nesse momento estranho que a gente vive, o cenário político, a igreja vai ser acharcada assim. Por quê? Porque em muitas situações a igreja se aproxima dos poderosos para esse mundo, para receber coisas. E eu louvo a Deus, queridos. De novo eu me lembro dessa obra que nós estamos fazendo. Não estamos fazendo com nenhuma aliança, nem com os bancos, nem com os banqueiros, nem com pessoas poderosas, nem com políticos. Estamos aliançados com Jesus e quem abre as portas é Jesus, louvado seja Deus. Coisas sobrenaturais acontecem na vida daquele que vai exercer autoridade para que a glória de Deus aconteça. E aí, irmãos, é só experimentar, não adianta. Às vezes o pastor fala, puxa, pastor, eu queria também ter essa fé. Não, não é questão de fé. É questão de exercer a autoridade que a igreja recebeu para exercer.
Porque se ela perder a autoridade, ela perde o foco da missão. Vou voltar lá em Lucas 10, versículo 20. Lucas 10, 20. No entanto, olha o que Jesus diz para eles: alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Eles deveriam voltar felizes por terem sido escolhidos para fazer a obra, e não porque eles usavam o nome que não era deles para expulsar demônios. A primeira missão que nós temos, enquanto cristãos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E depois de ter o nome escrito no livro da vida, é não permitir que esse nome seja apagado. Essa é a primeira missão da igreja. Por isso, vivemos na igreja. Por isso, amamos a comunhão da igreja. Porque é aqui que eu vou nutrir a minha fé. É aqui que eu vou me alimentar da palavra de Deus. É aqui que eu vou aprender a lidar com pessoas tão diferentes de mim, mas que debaixo do nome de Jesus nos faz todos iguais perante Deus. Todos somos iguais. Qual é o discurso do mundo, irmãos? Meu Deus, a coisa está ficando estranha demais. O irmão, eu quase falei o nome do irmão. O irmão mandou essa semana para mim um vídeo de 2 índias dizendo: olha, vou explicar para vocês o que não pode fazer. Elas defendendo a etnia. Não pode chamar de índio, é pejorativo. Aí eu disse: meu Deus, eu não posso chamar o índio de índio mais? Aonde nós vamos parar? Eu brinquei com ele e falei: de agora em diante você nunca mais me chama de moreno, agora eu sou mameluco. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm que enraizar a diferença ao invés de buscar uma equidade diante de Deus. Não importa, ok, você tem que defender os seus valores, eu entendo isso, mas antes que eu defenda o meu valor, eu tenho que me submeter ao valor do meu irmão e enxergar que ele pode estar precisando de mim antes que eu me projete sobre ele. Isso pode acontecer lá fora, mas na igreja não, irmãos. Aqui eu sou moreno, o índio é índio, o negro é negro, o branco é branco, e tudo isso é feito com respeito, porque foi Deus quem nos fez assim, louvado seja o Senhor. Ele escolheu-nos para ser assim. Então, sem mimimi, irmãos. Não, se tem respeito, tem respeito. Porque eu sempre explico isso, né? A ideia do respeito não é como eu me refiro às pessoas, é como eu expresso. Porque se alguém chega perto de mim e fala assim: ô pastor, tem respeito nisso? Nenhum. Mas ele está me chamando de pastor. Então não é só por dizer, é como eu me relaciono, é como digo que realmente eu estou sentindo. A gente está falando de uma relação, queridos, e eu vou concluindo aqui, entre a noiva e o noivo. Eu fico olhando essa questão dos sinais, e inclusive a expulsão de demônios, que é muito promovido, né, em muitos lugares, e tudo é demônio, tudo... Qual demônio? Eu me lembro muito daquela oração, outro dia eu contei aqui para vocês, né, uma oração fictícia, numa igreja fictícia, de pessoas fantasiosas, que a irmã diz assim: pastor, por favor, ora por mim, eu tenho algum demônio na minha vida, e ele diz: mas o que está acontecendo? Eu faço dívidas, eu tenho dívidas, e a minha vida não vai para frente, minhas dívidas estão acabando comigo, pastor, vem aqui que eu vou orar por você. Ele coloca a mão na cabeça e começa: Senhor, desaloja esse espírito de endividamento, desaloja. Aí ela: tá bom, pastor, é Casa Bahia, é Loja Americana, é Ponto Frio. Não tinha demônio não, irmãos. Eu não estou aqui para defender o diabo, nenhum demônio. Mas se nós não formos sadios no nosso procedimento, nós vamos dizer que foi o demônio que fez coisas que nós fizemos. E a igreja não pode entrar nesse ambiente. A culpa não é nossa, mas nós podemos nos fazer culpados se nós não despertarmos. Antes que você pense em culpar alguém, coloque-se à disposição de Deus para fazer o que pode ser feito para ser consertado. Porque se você se coloca à disposição do Senhor,
Ele é o carpinteiro de todas as coisas, Ele conserta o pau torto, Ele coloca reto, Ele transforma, Ele faz o que apraz. Então, vamos dar mais ouvidos à voz de Deus, por quê? Qual é a primeira missão que eu havia dito? Salvação individual. Segunda missão, levar salvação aos outros. Terceira missão, multiplicar os ganhadores de alma. Então, nessas 3 missões, não está incluído promover sinais. Porque esses sinais vão atrair as pessoas até você. Ou até a igreja, mas não até Cristo. Nós precisamos ter a certeza de termos o nosso nome arrolado no reino dos céus. Quando eu imagino aqueles discípulos voltando, 70, reunidos, é muita gente, talvez maior do que o número que temos aqui, e chegando, Jesus, temos que dar um relatório, os demônios estão batendo em retirada, foi muito bom, eu expulsei um, eu disse para um, está amarrado, e ele ficou amarrado, e eu disse rola, ele rola, eu disse late, ele latiu, eu vejo eles contando isso, Jesus perguntando, olhando para eles, e daí? Isso era parte da autoridade, mas a autoridade que eu dei para vocês foi para levar salvação. Quem vai trazer o relatório de quantas vidas foram salvas? Salvação. A missão daqueles homens era levar salvação, anunciando o reino de Deus. Vamos encerrar lendo em Romanos, capítulo 16, versículo 19 e 20. Romanos 16, versículos 19 e 20. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, Ele, não nós, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ele esmagará, não nós. Não nós. Ele. Ele vai nos usar para esmagar Satanás. Mas é agora, pastor? Eu não creio. Porque a igreja está em crise. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Você pode dizer, eu recebo essa graça? Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Eu cantava no início da minha conversão uma canção muito alegre, mas depois eu deixei de cantar. Ela dizia, eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo o que ele me roubou. Debaixo dos meus pés, lembra disso? Debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Isso fala de autoridade. Mas a igreja só pode experimentar isso se ela souber para que serve a autoridade. Do contrário, é só uma expressão alegre para dizer que o diabo se submete a nós. Nós não fomos no terreno do inimigo. Nós estamos no terreno do inimigo. O mundo que Deus tem para nós não é esse aqui. Não vá atrás das coisas que encantam os nossos olhos neste mundo. Isso é uma consequência de uma vida com Deus. Se você tem vida com Jesus e é cheio do Espírito Santo, as portas vão se abrir. O que você orar, antes que a palavra saia da tua boca, Deus já ouviu. Coisas maravilhosas acontecerão. Você vai orar e pessoas serão curadas por Deus. Você vai apresentar os problemas a Ele e Ele vai removê-los. E o nome do Senhor continuará sendo engrandecido. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado a Deus por esse encontro maravilhoso na tua presença, Pai. Que a tua palavra gere fé no nosso coração. Que saiamos daqui alimentados por ti. Este lugar é todo teu. Faz conforme agrada o teu coração.
em nome de Jesus.